No vídeo de hoje, eu vou falar de um assunto muito importante e muito real, baseado nos dias que nós estamos vivendo hoje. E o tema da mensagem que eu vou abordar hoje é sequências de perdas. A história que eu vou abordar hoje na Bíblia é uma história de uma mulher que estava vivendo uma sequência de perdas na vida dela. E talvez eu falo para alguém no dia de hoje que você está vivendo essa experiência de perdas na sua vida. Perdas talvez de um emprego que você tinha, de anos, talvez a perda de um ente querido, a perda de um casamento que você tanto sonhou, que você planejou, e por circunstâncias da vida, esse casamento não deu certo, você está vivendo aquela situação do divórcio. Eu quero dizer para você que está vivendo talvez uma situação de uma perda financeira, uma perda na empresa, você que tinha uma empresa e com toda essa questão que veio, você teve que se reinventar, você teve que talvez desfazer de alguns funcionários, talvez você está vivendo esse tempo na sua vida, uma sequência de perdas, e eu quero trazer uma palavra de esperança para você. Talvez não perdeu nada físico, mas talvez você perdeu a sua paz, a sua alegria, talvez você está vivendo nesse momento de perda até mesmo de si próprio, talvez no meio do caminho você foi se perdendo de si. Então essa é a palavra de hoje, é para eu e para você, é para você que talvez está com o coração angustiado, não sabe o que vai fazer agora, de que forma vai se erguer, de que forma você vai lidar com essa perda. Então esse vídeo de hoje vai abordar esses assuntos. E nós, como seres humanos, nós não gostamos de perder, na verdade, né? Nós estamos em constante busca do sucesso, em busca do crescimento, em busca de alcançar voos maiores. E quando a gente se vê diante de um obstáculo, uma dificuldade, uma perda, isso nos limita muito, porque somos seres humanos e somos sujeitos a todas as coisas. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero falar acerca dessa mulher que estava vivendo uma sequência de perdas na vida dela e como ela administrou essa perda dentro dela, como que ela agiu, a quem ela recorreu, o que aconteceu. Então eu quero deixar essa palavra de esperança para eu e para você no dia de hoje, que se encontra no livro de Lucas, no seu capítulo 11, que diz assim: E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E o entregou à sua mãe. E de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Então, para nós entendermos essa história, o primeiro ponto que nós precisamos entender, quando a gente aprende lá no curso de psicanálise, na terapia, é que toda perda, a gente tem que vivenciar a dor do luto, né? Então, toda perda não é só a perda de um ente querido, não é só a perda de alguém que se foi. Toda perda, a gente tem que vivenciar as etapas do luto. E nós vamos observar, e quando uma das perguntas que vem a nós quando nós estamos diante de uma situação igual a dessa mulher, que antes de ser uma viúva ela é uma mulher, nós nos debatemos com alguns conflitos internos, no sentido que, aonde está Deus, que ele não viu essa situação, ou que permitiu essa situação na minha vida? Muitas das vezes nós ficamos nos questionando isso.
E nós vamos ver de que forma Jesus, ele leva a esperança para essa mulher. E a gente tem tendência a pensar muitas das vezes que talvez tenha alguém nesse momento que está pensando assim: poxa, eu estou vivendo uma sequência de perdas na minha vida, será que Deus não se importa com a minha dor? Então, uma das primeiras coisas que eu quero deixar bem clara aqui: Deus se importa com você. Deus se importa com a sua dor. Talvez por você ter vivido experiências na sua infância, com seus familiares, que você não foi bem acolhido pelos seus pais, que você não foi bem acolhido pelas pessoas que cuidavam de você, você tem tendência a olhar para Deus como seus pais biológicos e pensar: Deus não se importa comigo, Deus não está vendo a minha dor. Mas Deus se importa com você. O que você precisa entender em primeiro lugar: quando dói em você, está doendo em Deus. Quando você chora, Deus ele também está ali colhendo as tuas lágrimas. Então a gente precisa entender isso. Deus se importa com a nossa dor. E eu quero dizer para alguém que está ouvindo esse vídeo, que talvez você está aí vivenciando essa dor do luto, as etapas do luto, Deus está dizendo para você: eu me importo com a sua dor. E o que acontece com essa mulher? Ela vem numa sequência de perdas. Primeiro ela perde o seu marido e agora ela se vê perdendo o seu único filho. E nós sabemos que biblicamente a lei para as viúvas naquele tempo era muito escassa. Ela não tinha tanto valor, a viúva. Tanto que o homem, nós sabemos que na cultura judaica, ele via naquela questão de estar na frente, naquela questão de ser ali o chão, né, da mulher, no sentido assim, a estrutura da casa, né? Então assim, aquela mulher é como se ela tivesse sem nada. E agora ela perde seu único filho. O que ia ser daquela mulher? Então o que acontece? Ela indo para enterrar o seu filho, e aí vem Jesus e passa no caminho dessa mulher. E quando Jesus vem, Jesus disse para ela assim, Jesus se movendo de compaixão, ele disse: não chora. E parece contraditório, né? Jesus sentiu compaixão e disse para aquela mulher: não chores. Por que Jesus disse para ela: não chores? Será que Jesus não estava se importando com a dor dela? Será que Jesus não via que aquela mulher estava perdendo o filho dela? Mas não. Jesus simbolizava ali o seguinte: não chores, porque a esperança, a ressurreição e a vida chegou. Não chores, porque o socorro bem presente chegou. Não chores, porque aquele que te sustenta chegou. Não chores, porque aquele que pode fazer o impossível chegou. Não chores, porque o sobrenatural do Senhor chegou na sua vida. Não chores, porque eu que dou a última palavra, eu que determino, eu que dou a vida, eu que tiro, todo o domínio, todo o poder está em minhas mãos. Então o que acontece? Quando Jesus diz não chores, e Jesus se compadeceu com a dor daquela mulher, Jesus estava dizendo o seguinte para ela: eu tenho uma solução para o seu problema. Ainda não é o fim. Eu não coloquei um ponto final. É só uma vírgula, é só uma pausa para você se recompor. Então, Jesus, o que Jesus faz? Jesus vai e ressuscita aquela criança. Jesus dá vida àquela criança. E aquela criança, ela se levanta e ele entrega essa criança para a mãe. Então, olha que história linda que nós podemos aprender aqui. Talvez tenha alguém aí que você está vivendo essa sequência de perdas, uma atrás da outra. Primeiro foi emprego, depois foi um ente querido, depois foi talvez a sua paz, a sua alegria, a sua saúde. E você está se perguntando assim: onde está Deus? Deus está dizendo assim que Ele tem resposta para todas as nossas adversidades. E Ele chega na hora certa, no tempo dEle. Então essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. E talvez esse tempo que você está achando, poxa, onde está Deus? Deus está dando somente uma pausa para você se recompor.
porque Ele que dá a estratégia, Ele que dá as ferramentas, Ele que dá a direção. E aí o que acontece? Ele ressuscita essa criança e nós vamos ver que o povo começa a glorificar a Deus e reconhecer que se levantou um grande profeta. Ou seja, de um velório começou a ter uma festa de glorificação a Deus. Então só Deus pode fazer isso, nos levar à alegria nos momentos de dor, nos momentos de adversidade. E nós vamos ver aqui também duas histórias e duas ações de Jesus diferentes. Nessa história do filho da viúva de Naim, Jesus ele fala para ela não chorar. E quando Lázaro morre, Jesus chora. Olha que coisa linda. Dois milagres de ressurreição, né? Jesus ele ressuscitou esses jovens e atitudes diferentes de Jesus. Numa ele fala para essa mulher, não chores. E no outro, de Lázaro, Jesus chorou. Por quê? Em cada situação, Deus age de uma forma. Então a gente não pode pegar uma medida e pegar essa medida, tentar encaixar na vida de outra pessoa igual, porque nós somos pessoas diferentes. Em cada um de nós, Deus vai tratar de uma forma diferente. Não que somos melhores do que outros, mas porque temos personalidade, temos temperamentos diferentes, somos pessoas diferentes. Então, o tratar de Deus com cada um de nós, ele tem as suas particularidades. Então, com essa mãe que estava vivendo a sequência de perdas, Jesus disse para ela, não chores, porque o milagre chegou. E para Lázaro, na ressurreição de Lázaro, Jesus chorou. E todos os dois, ele se comoveu de compaixão. Nosso Deus, ele se preocupa com a nossa dor. O nosso Deus é um Deus de compaixão. Deus estava ali contemplando aquela viúva que tinha acabado de perder o marido. E agora vem a perda do filho dela. E o Senhor trouxe esperança para ela. Então eu quero dizer para você, né, nesse dia de hoje, que está angustiado, que você depositou tempo nesse projeto e esse projeto deu errado, faliu. E você que investiu tempo, você sonhou cada detalhe do seu casamento, você preparou o vestido de noiva, você orou a Deus, deu tudo certo, mas chegou um tempo que o seu esposo talvez te traiu e vocês... chegou o fim do seu casamento por alguma circunstância, você está vivendo essa dor da perda. Toda perda, a gente tem que vivenciar as etapas do luto. E talvez você está aí triste nesse momento, foi uma perda atrás da outra. Deus está dizendo para você o seguinte, Ele tem resposta para toda situação, ainda não é o fim. É só uma pausa. E dessa pausa ele vai te levantar, ele vai te ajudar, ele vai te dar estratégia. Lembre-se, você não está sozinho. Deus, ele te ama, Deus, ele vela pela tua vida, ele não abre mão de você, ele não negocia, ele sabe aonde está doendo, ele sabe aonde tratar, ele sabe aonde trabalhar. Então a palavra de Deus para a sua vida hoje, você que está vivendo essas sequências de perdas na tua vida, uma das coisas que eu sempre gosto de dizer, que é uma das experiências que eu vivo, eu sempre digo da seguinte forma, a pior miséria do ser humano é não carregar dentro de si a presença de Deus, porque às vezes nós perdemos sim coisas materiais e isso dói, porque a gente trabalha noite e dia, demanda esforço, demanda tempo, às vezes a gente perde um casamento que você investiu anos da sua vida, talvez você perdeu alguma coisa e isso dói porque houve um investimento de tempo, ou talvez você perdeu um ente querido que você amava tanto e que isso tá deixando uma dor tão grande no seu coração. Saiba que Deus, ele tem compaixão, ele entende a sua dor, ele tá de braços abertos para te acolher. Então, no momento da dor, missionário, o que a gente faz no momento da dor? Se acolhe, olhe para dentro de você, chore o que tiver que chorar, se tiver que gritar, grita, se tiver que pedir ajuda, pede ajuda, não passa por esse momento sozinho. Deus vai colocar, eu profetizo em nome de Jesus, que Deus vai colocar do seu lado pessoas que vão ser ouvidos, que vão ser abraço, que vão te acolher. Então, essa é a palavra de Deus para as nossas vidas no dia de hoje.
se acolhe, respeite o seu tempo, entenda que tudo isso que aconteceu é só uma pausa, mas que outras coisas ainda maiores virão, em nome de Jesus. Então essa é a palavra de Deus para as nossas vidas no dia de hoje. Essa mulher vivia uma sequência de perdas, mas Jesus trouxe resposta para ela. Jesus trouxe milagre. E eu quero profetizar na vida de alguém no dia de hoje, que você está vivendo esse momento difícil na sua vida, que é o momento de perdas. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que você vai passar por esse tempo. E você vai passar por esse tempo com louvor. Deus vai colocar uma graça no seu coração. Deus vai colocar uma paz que só Ele pode dar. E eu quero profetizar em nome de Jesus, que assim como Jesus, Ele encontrou aquela mulher, assim como Jesus passou no caminho daquela mulher e ressuscitou os sonhos, a esperança daquela mulher, que ela já tinha perdido ali tudo. Eu quero profetizar em nome de Jesus que neste dia o Senhor está encontrando corações que já não tinha mais forças para sonhar, porque as perdas foram tão grandes, as frustrações da vida foram tão grandes que você já não tinha mais nem forças para se levantar. Eu quero profetizar em nome de Jesus que nesse dia o Senhor está restaurando sonhos em corações. Eu quero profetizar em nome de Jesus que as frustrações que você viveu, que as dores que você viveu, que as perdas que você vivenciou, não vão ser capazes de apagar os sonhos que você carrega no seu coração, a esperança que você carrega no seu coração. E o mais lindo de tudo é saber que ainda que nós perdamos todas as coisas, que nós não venhamos perder o principal, que é a presença de Deus na nossa vida. Por isso que Davi dizia o seguinte: Senhor, não retires de mim a tua presença, porque as outras coisas a gente consegue, dói, a gente vai passar pelo tempo, a gente vai conseguir se reerguer novamente. Mas a presença do Senhor, mais vale um dia na tua presença do que todas as coisas. Então essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. Seja abraçado pelo Espírito Santo Consolador, seja abraçado por Ele, seja encontrado pelo Espírito Santo nesse dia de hoje e saiba, você não está sozinho nesse processo. Entenda tudo isso como uma pausa para você se levantar mais forte. E tem uma frase que eu amo muito que diz assim: na vida nós vamos cair por diversas vezes, mas é você quem decide se vai levantar ou não. Se precisar parar, para um pouquinho. Se precisar, respira fundo. Mas quando esse tempo passar, se veste de sorriso e se levante e tente outra vez.